Flamengo é claramente o clube que tem o elenco de jogadores de mais alto nível. Mas o Flamengo no elenco realmente é muito bom, e se a gente for fazer uma lista de times que são capazes de encarar o Flamengo, o time B do Flamengo, que a gente viu na tela aí, seria um dos times capazes de fazer um grande brasileiro ali contra o próprio time A do Flamengo. Então fala galera, beleza? Muito bom dia. Vamos aqui para as notícias, as atualizações do Flamengo, e a mídia esportiva aí, né, de vários estados estão desesperadas com o Flamengo, né, colocando assim um protagonismo muito grande no Flamengo, porque o Flamengo está contratando muitos reforços de alto escalão. Tem o Léo Ortiz que já chegou, já vai assinar com o Flamengo. Tem um Maicon aí também que o Flamengo tá tentando tirar do Corinthians, deve conseguir, né, segundo informações. O Flamengo deve sim fechar com o Maicon. Já trouxe o De La Cruz, já trouxe o Vinha, já trouxe muitos outros. Tem um elenco poderosíssimo. E também conta com o Tite, né, que é o técnico do Flamengo, um dos melhores treinadores da América do Sul. Então a imprensa vai projetar o ano do Flamengo, vai falar aí se o Flamengo é o real favorito para vencer os títulos mais importantes. Você vai ver a imprensa falando muito sobre isso. Então já vai deixando seu like, se inscreve, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades. Deixamos os créditos do vídeo para a ESPN Brasil e vamos aí acompanhar, né, a imprensa falando sobre esse momento aí do Flamengo. Esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo, conhecer o CT que eu já ouvi falar que é sensacional. Então estou ansioso para tudo isso e muito feliz com essa chegada. Todas as pessoas que passaram pelo Flamengo, eu pude conversar, sempre me falaram do tamanho do Flamengo e do tamanho do clube e do quanto isso representaria na minha carreira, né? O quanto marcaria isso na minha carreira. Então, desde o início, desde os primeiros contatos com o Brás, com o Spindle, eu sempre deixei claro da minha vontade e de que faria o possível para poder chegar ao clube, né? Então, deu tudo certo e agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo também. É um cara que eu pude conhecer na seleção, né? Então ele foi um fator também muito primordial para que eu viesse também. E estou muito ansioso não só para trabalhar com ele, mas com todos os companheiros, conhecer todos e poder conquistar muitas vitórias com essa camisa. Faz de Esportes, a gente coloca aí, então, o time reserva do Flamengo para a temporada 2024. Mas veja esse time reserva, até um desaforo a gente colocar como reserva. O técnico é o Tite, né? Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e o Vinha, Alan, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Sério, olhando para esse time, André Kfouri, é realmente muito difícil a gente pensar em um time de uma qualidade dessa sendo o time reserva. É claro que tem muitos jogadores aí que serão titulares, né? A gente vê o Vinha, o Léo Ortiz, são jogadores que podem ser titulares, o Bruno Henrique, o próprio Gabigol. Mas isso faz com que o abismo entre o elenco do Flamengo e os outros times fique ainda maior. E também a pressão para grandes coisas, né? Em relação a algumas equipes, não é um abismo, né? O Flamengo é claramente o clube que tem o elenco de jogadores de mais alto nível, tecnicamente falando, pensando no potencial deles. Mas jogam 11, mais os 5 que são os substitutos, quando o treinador faz essas substituições. O Flamengo tem condições hoje de mexer muito no seu time de uma rodada para outra, de um campeonato para outro, sem que o teto técnico do time que começa seja muito diferente em relação ao que começou o jogo anterior. Aí depende muito de como os jogadores se entendem, aqueles que atuam mais vezes em nível de competição alto, aquilo que eles podem fazer juntos, as interações que são preferências que muitas vezes a gente só descobre ao longo do ano. Mas o Flamengo, em termos de possibilidades para o Tite, esse time aí, que teoricamente é o time B, que não dá para chamar de time reserva,
é um time que seria A+, né, ou 3As, em muitas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não todas. Tem clubes que podem fazer frente ao Flamengo, e em campo a coisa se dá de uma maneira bem diferente do que no papel, mas uma diretoria, o que ela pode fazer é entregar para a sua comissão técnica as condições para que, a cada vez que aquele time entre em campo, ele esteja muito bem representado, e é o que o Flamengo tem já há algum tempo, mas certamente agora, nas mãos do Tite. Bira, a gente sabe, como disse o André, que não é o papel que entra em campo, joga e resolve. Ano passado, inclusive, o Flamengo já tinha um grande elenco e não foi campeão de nada. Mas nessa discussão de qualidade no elenco AAA, do triplo A do André... Triplo A. Aumentou a diferença do ponto de vista de elenco em relação, e não só ao Brasil, a América do Sul, o Flamengo ali na primeira posição? Aumentou em relação ao elenco, aumentou. Se isso vai a campo, se isso na hora do confronto direto, se de repente outros clubes encontram uma forma de encaixar jogos contra o Flamengo e conseguem sistematicamente superar o Flamengo, a gente pode até ver se isso acontece ou não. Mas em relação a elenco em si, aumentou. E se aumentou o abismo em relação ao resto do Brasil, aumentou mais ainda em relação ao resto da América do Sul. Porque eu acho que o melhor time sul-americano fora do Brasil está abaixo de vários clubes brasileiros. Talvez o River Plate eu consideraria, o River Plate está abaixo de não só do Flamengo, mas de vários clubes brasileiros em relação à qualidade de elenco. Agora, como esse time vai ser montado, se vai jogar, se o Tite aproveitará ao máximo o potencial desse elenco, conseguirá, por exemplo, rodar o elenco de uma forma que todos os jogadores se sintam satisfeitos nessa condição, porque esse é um problema no Brasil de elencos muito grandes. Jogadores às vezes ficam inquietos ali, mas o Flamengo no elenco realmente é muito bom. E se a gente for fazer uma lista de times que são capazes de encarar o Flamengo, o time B do Flamengo, que a gente viu na tela aí, seria um dos times capazes de fazer um grande brasileiro ali contra o próprio time A do Flamengo, porque realmente é um time muito bom, com jogadores em posições que se complementam. Então, às vezes você pega time reserva, daí assim, como não é pensado para botar em campo, é muito atacante ou muito volante, não. Esse daí é um time reserva mesmo, assim. Bradíssimo. Todas as posições, dá para jogar esse time. Dá para jogar. Dá para jogar muito, imagina. Matheus Cunha, Wesley, Léo, Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Alan, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Queria que você fizesse essa comparação também com a América do Sul, André Kfouri, e da pressão que isso pode também levar para esse Flamengo. O Flamengo já tinha o principal elenco do futebol sul-americano, mesmo durante o ano de 2023, em que nada aconteceu conforme o planejado / esperado, né, em termos de conquistas para o Flamengo num ano em que havia tanta coisa a ganhar, especialmente na primeira parte da temporada. Não foi o que aconteceu. Agora eu acho o elenco melhor, consequentemente, o time que o Tite escolher para cada jogo importante é potencialmente melhor do que era o Flamengo em 2023. Isso para mim está bastante claro. E a coisa de a fila andar, né, os jogadores do núcleo de 2019 gradativamente irem deixando o cenário, né, talvez tenha até se prolongado esse processo, mas eu acho que é normal quando se tem conquista, quando se tem jogadores que prestam serviços tão bons ao clube. Agora pode estar começando, eu não posso garantir que é uma nova era de muitas conquistas em sequência, mas um período em que o Flamengo indiscutivelmente será protagonista em todas as competições nas quais ele estiver. E isso é resultado de um clube que se acertou em relação à sua parte administrativa, orçamentária, e já há algumas temporadas em sequência pode utilizar muito dessa receita para colocar em campo o melhor time que o Flamengo pode conseguir, para contratar o melhor técnico que o Flamengo pode trazer. Isso está acontecendo ano após ano, mas vejam todos como o futebol é essa coisa incontrolável, né? Por mais que se tente. O ano passado, você está aí o ano passado, não faz muito tempo que terminou o ano passado. E o Flamengo não teve uma temporada de acordo com o que a gente imaginava que teria, de acordo com o que poderia ter. Na América do Sul, eu estou de pleno acordo com o Biratã. O River Plate é o time que mais se aproxima e mesmo assim a distância é grande, não só do Flamengo, como dos outros demais principais times de futebol aqui no Brasil. Estão todos acima do River Plate. Não estou falando em história, nada, estou falando do momento.
aquilo que eles podem fazer em campo hoje. Bira, eu acho que esse ponto que a Marcela trouxe da pressão é interessante. 2 pontos. Tem a pressão da aura rubro-negra, torcida, Rio de Janeiro inteiro e tudo, Brasil inteiro, né? Quando o Flamengo joga, inclusive, em outras praças. E o sangue nos olhos dos adversários, porque isso é uma questão. Essa coisa do elenco, quando o Palmeiras ganha, quando o Galo ganha, quando o São Paulo na Copa do Brasil, cadê o elenco? E tal. Isso é uma coisa que entra no debate. Como é que você vê isso? Mas especialmente a questão da pressão. Bom, a pressão o Flamengo vai ter, até porque no ano passado não venceu nada. Então, vai estar desafiado a ganhar tudo. Já começou com a Taça Guanabara, né? Mas o torcedor do Flamengo imagina que seja possível ganhar realmente tudo. Né? Não é um jeito de falar, não é realmente tudo. E a Taça Guanabara até fazia parte disso e já ganhou. Então, acho que o Flamengo vai um pouco com essa missão. E até por isso eu acho que vai ser o time mais observado da América do Sul, claro. De longe. Claro. Porque todo mundo vai ficar de olho, todo mundo que está na Libertadores já está de olho nesse Flamengo do Tite, porque já vê no Flamengo o grande, não o grande favorito, porque parece que está muito acima do Palmeiras, por exemplo, e não vejo assim. Mas é um dos grandes times a se vencer. Então o Flamengo vai ser muito observado, cria toda uma pressão, até porque o Flamengo ganhou ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores em 22, mas em 23 foi muito mal e agora está investindo mais ainda pesado para isso, com jogadores que não estiverem algumas dessas conquistas, cada vez mais com jogador novo, jogadores de 19, por exemplo, cada vez são menos numerosos nesse elenco, então são jogadores que alguns não ganharam, e se não ganharem, serão cobrados por isso. Eles não, Gabigol, Bruno Henrique, esses jogadores, Arrascaeta, esses jogadores têm um lastro com a torcida. Outros não tem tanto. Então eles vão ter que entregar, vai ter uma pressão forte por isso. Agora, jogo de mata-mata, por exemplo, eu imagino que contra um Palmeiras, contra o Inter, contra o Inter no mata-mata só se for em Copa do Brasil, né? Mas contra um Atlético... Né? Se o Flamengo for para a Sul-Americana, mas acho improvável isso. É bem provável isso. Mas pode acontecer, de fato. Então, eu acho que todo o time vai tentar buscar um jeito de encaixar o jogo contra o Flamengo e descobrir como se joga contra esse time. Caso o Flamengo deslanche. É que o Flamengo ainda não deslanchou também. Né? A gente ainda está vendo esse Flamengo se montar. Mas se o Flamengo deslanchar, vai ser que nem tantos outros times que tinham essa aura de dominante. Todo mundo vai querer aprender qual que é o jeito certo de se enfrentar esse time. A gente também nem sabe como é, né? Com grandes adversários também esse Flamengo. Tem os clássicos, logicamente. Mas algo me diz que será um time a ser batido em 2024, mais uma temporada, mas eu acho que não é só 2024 não, tá? A gente olha para esse Flamengo e começa a olhar nos próximos anos o que ele promete. Vamos seguir o Sport Center e agora falar do Palavra Maicon. Hoje mexeu com duas das maiores torcidas do Brasil. Lilian Nascimento tem todas as informações. Fã de esporte, o volante Maicon do Corinthians esteve na mira do Flamengo. A informação foi confirmada pela ESPN. Mas, diferentemente do que havia sido noticiado nas últimas horas, o rubro-negro não teria feito proposta ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pela compra em definitivo do jogador. O que houve foi uma sondagem sobre como ocorreria, caso o clube quisesse exercer a compra. Isso tudo no início da temporada e a pedido do técnico Tite. Maicon tem contrato com o clube ucraniano até dezembro de 2025. Desde 2022 ele segue emprestado ao Corinthians. E o atual vínculo vence em dezembro deste ano. O Corinthians tem prioridade em cobrir a oferta caso algum clube queira comprar o atleta. Maicon já demonstrou interesse em encerrar o vínculo com o Shakhtar Donetsk por conta do contexto da guerra. O Corinthians deve fazer um esforço para mantê-lo caso haja interesse de compra de um outro clube. Vamos lá, vamos falar das semifinais do futebol carioca, do Campeonato Carioca, porque o fim de semana apresenta os dois confrontos e um personagem comum aos dois jogos, o gramado. Do Maracanã, do gramado e dessas finais, então, das semifinais do Campeonato Carioca. Bira, olhando para dois jogos seguidos em menos de 24 horas, não é prudente? Há o que fazer? Haveria outra solução?
não vejo muito por onde fazer, considerando que é semifinal, né? Já não é o momento do Campeonato Carioca começar a ser continuar itinerante. Acho que esse é o momento de trazer os times para o Rio de Janeiro, para terminar o campeonato no Rio de Janeiro, um campeonato que já foi tão itinerante, já foi para Manaus, já foi para Uberlândia, já foi para Brasília. Mas tem um problema sério aí para resolver. A questão, claro que jogar 2 dias seguidos não é o ideal para nenhum gramado. Hoje a gente trata o futebol com muito mais profissionalismo. Antigamente a gente fazia 2 jogos oficiais no mesmo dia, inclusive. Agora, se fosse pontual e um gramado muito bem cuidado e tem esse problema pontual de um determinado dia no ano, 2 jogos seguidos, aí de repente tem mais lá na frente um Fluminense e Flamengo ali encavalou na Libertadores, também pode acontecer. Se o gramado fosse bem cuidado, a gente não estaria discutindo isso. A gente saberia que o gramado vai sofrer um pouco mais que o normal, mas seria uma administração que sabe tratar esse gramado. E dali, a partir do dia seguinte, ao segundo jogo, já começaria a tentar recuperá-lo para ele estar em condições para os desafios seguintes. Mas não é o que está acontecendo. Então, acho que para mim o problema tem que tratar esse gramado, tem que trabalhar esse gramado, tem que ter um responsável por esse gramado. É impressionante que a gente está voltando a ter essa discussão. Nos anos 80, os gramados do Brasil eram até piores que os atuais. E a gente resolveu não, mas melhorou isso. E agora a gente está regredindo, voltando a ter gramado ruim, coisa que a gente não tinha tanto há, 10 anos, assim, tinha melhorado os gramados. E agora está piorando tudo de novo, e ainda mais no grande palco do futebol nacional e o palco do clube mais rico que a gente estava discutindo há 2 minutos, o super elenco dele. Esse super elenco com um time reserva espetacular tem que jogar nesse gramado? Então, isso não é aceitável. Eu queria te ouvir também, André, sobre o tema. A gente teve esse debate várias vezes, mas a reta final ali da Libertadores, com o Conmebol pedindo para fechar o Maracanã, para tratar, a gente tá falando de 2 meses, 3 meses. Para ter o gramado em condições. Exato, pra gente já tá falando disso de novo em março. Estamos em março, né, minha gente? Sim, já sei. Março. Acabamos de virar março. Sim. Eu queria que você falasse sobre esse tema. Porque as coisas são tratadas como se elas não fizessem parte de uma realidade. Então é até uma coisa curiosa, porque a final da Libertadores foi no Maracanã, o Fluminense foi campeão jogando contra o Boca. O que precisou acontecer para que o gramado chegasse em condições mínimas aceitáveis para a grande festa do futebol sul-americano, que é o que se pretende com a final em jogo único, o estádio identificado e escolhido com muita antecedência. Foi preciso que não houvesse jogos por um período mínimo, assim, que se desse descanso programado e para os trabalhos que foram necessários por um período minimamente razoável. E aí já foi uma celeuma, lembram? Tinha aquela história das competições e o Flamengo, lembra daquela, né? E foi uma coisa que precisou ser negociada e até quase chegando em cima da hora do momento em que o gramado iria de fato parar, a gente não sabia direito como que isso ia acontecer. Então, se tratou a final da Libertadores, beleza, acabou. O gramado, pouco tempo depois, estava sendo objeto dessas críticas que a gente viu aqui, e críticas até leves diante do que ficou. Né? É isso, o time do Flamengo precisa jogar nesse gramado aí. Não é razoável. E daqui a pouco, o gramado agora pode estar melhor. A tendência é que o excesso de jogos com pouco tempo para que o gramado descanse, entre aspas, faça com que a situação volte a ser muito ruim, as críticas aconteçam de novo, porque tudo é paliativo. Houve há algum tempo a discussão para o Maracanã ser usado por 3 clubes e não por 2. Eu lembro disso. Pouco tempo. E é uma questão até que envolve o direito de jogar um aparelho que pertence à sociedade, é público. Então, existe essa conversa. Mas existe a conversa prática também. Aonde no futebol, no mundo inteiro, um estádio dividido por 3 equipes? Não existe. Podem procurar aí. No futebol importante como o Brasil, aonde 3 times jogam no mesmo lugar. Não tem isso constantemente. Como o Flamengo joga, como o Fluminense joga, né? Como o Vasco jogaria, se fosse o caso. Então, o campeonato estadual precisa terminar. Existe um argumento. Os jogos precisam acontecer num estádio que seja à altura das decisões. Perfeito. Mas isso vai cobrar seu preço. O preço vai ser pago pelo gramado.
Não tem como ser diferente. Só uma coisa, eu falei do Flamengo, por exemplo, que esse time do Flamengo tem que jogar nesse gramado, e o Flamengo que a gente acabou de falar, né? Então, para falar dos outros clubes também, o Fluminense que a gente fala do toque de bola, do dinizismo. Vou começar falando sobre Fabrício Bruno. E a notícia é boa. O zagueiro treinou nessa terça-feira e, a princípio, fica à disposição do técnico Tite para o Fla-Flu de sábado, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, jogo que será disputado às 9 horas da noite. Os inimigos do campeonato definiram que o jogo será disputado às 9 horas da noite. Já Gabigol e Wesley, que se recuperam aí das suas respectivas lesões musculares, não treinaram com os demais jogadores, fizeram trabalho à parte, tá? Os dois correm contra o tempo para tentar ficar à disposição para a semifinal no sábado. Não vou dar certeza que vão, também não vou dar certeza que não vão. É aguardar. Hoje ainda é terça-feira. Uma informação que eu nem mencionei no começo do vídeo. Léo Ortiz, enfim, chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Essa novela se estendeu por muito tempo. Ele chegou extremamente feliz, cara, bacana demais a energia do Léo Ortiz. Dá para ver que ele está muito feliz e contente de jogar pelo Flamengo. Ele ainda não foi anunciado de maneira oficial nas redes sociais, porque tem um exame médico ainda para fazer nessa quarta-feira, e aí depois o Flamengo divulga nas redes sociais, mas ele já assinou o contrato, sim. Óbvio, ele assinou o contrato com uma cláusula lá. Após ser aprovado nos exames, o contrato passa a valer. Isso tudo, juridicamente falando, não vai dar nenhum problema ao Flamengo, só para vocês ficarem cientes e para os chatos de plantão não reclamarem. Como ele assina contrato antes do exame? Gente, tudo é feito de maneira extremamente profissional no Flamengo. E ele falou o seguinte na chegada: esses últimos meses já foram de ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e toda a repercussão que se deu nas redes sociais, e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início. Estou muito feliz, torcendo para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar aos companheiros. Conhecer todo mundo e conhecer o CT, que já ouvi falar que é sensacional. Estou muito ansioso e feliz com essa chegada. Ele também falou sobre trabalhar com o Tite. Ele falou: Tite é um cara que eu pude conhecer na seleção. Ele foi um fator muito primordial para que eu viesse ao Flamengo. Estou muito ansioso para trabalhar não só com ele, mas com meus companheiros também. Conhecer todos e poder conquistar muitas vitórias com essa camisa. Com certeza o Léo estará nas semifinais e nas finais do Campeonato Carioca, disse Marcos Braz em entrevista à Flá TV. Marcos Braz cravando Léo Ortiz tanto nas semifinais quanto nas finais do Campeonato Carioca. Então fica aí a informação para vocês. Tem também uma outra entrevista aqui, ó. Toda a história do Flamengo diz isso. Todas as pessoas que passaram pelo Flamengo, com quem pude conversar, sempre falaram do tamanho do clube, do quanto isso marcaria na minha carreira. Desde os primeiros contatos com Braz e Spindel, eu sempre deixei clara a minha vontade que faria o possível para chegar ao clube. Muito feliz que eles estiveram comigo do início ao final nessa operação. No final deu tudo certo. Agora esperar para que eu possa jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo. Então, Léo Ortiz, enfim, chegou ao Flamengo extremamente feliz e contente. Agora, galera, vamos falar do assunto principal do vídeo de agora. Muita gente me mandando mensagem, que eu estou vendo pelo relógio aqui, que eu acabei de publicar nas redes sociais, que o Maicon decidiu ficar no Corinthians. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele teve uma longa reunião com a atual gestão do Corinthians, ele, os empresários e dirigentes do Corinthians. Nessa reunião, o Corinthians pediu um voto de confiança ao jogador, pediu para que ele ficasse, apresentou um novo projeto, falando que ele é um jogador extremamente importante ao Corinthians, é um jogador titular, que a diretoria não queria perdê-lo, mexeu com o coração do Maicon. E após uma longa reunião, o Maicon definiu ficar. E aí muitos vão falar assim: poxa, Vene, como é que o cara decide ficar no Corinthians, sendo que o salário dele está atrasado? Vamos lá. Apuração isso, informação. O Maicon está 11 meses sem receber direito de imagem. E quando a gente fala sem receber direito de imagem, o direito de imagem é uma grande parte do atual salário dele. Pode ser até 40%. E ele está 11 meses sem receber. Supondo aí, meu amigo, que o seu salário seja R$1.000. É a mesma coisa que você tivesse sem receber durante 11 meses, R$400 por mês. Ou seja,
está recebendo quase a metade apenas. E o Maicon está 11 meses sem receber direito de imagem. Mas como ele aceita ficar sem receber, nessa reunião, a diretoria do Corinthians apresentou um planejamento financeiro a ele para tentar convencê-lo que ele irá receber esses valores em atraso. O Maicon decidiu ficar e disse sim ao projeto do Corinthians. E digamos que ele não disse não ao Flamengo, porque o Flamengo não chegou a um acordo com o Shakhtar. Então, eu acho injusto dizer que ele recusou o Flamengo. Não, ele aceitou ficar no Corinthians, porque Flamengo e Shakhtar nem sequer chegaram a um acordo. O Shakhtar pediu ao Flamengo 6 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 4. Ou seja, um valor ainda bem distante daquilo que o Shakhtar estava pedindo e quanto o Flamengo ofereceu. E outra, isso é informação, não é achismo. Na cabeça do Maicon, se ele aceita, se ele vira nessa reunião e vira para o Corinthians e fala, não, eu quero ir para o Flamengo, e no fim das contas a operação não dá certo por conta do tempo, ele ia se queimar no Corinthians, porque como ele ia ficar lá no Corinthians depois de ter dito para a diretoria que queria ter ido para o Flamengo, e não viria para o Flamengo. Então eu entendo a cabeça do Maicon. Ele está feliz de fato lá no Corinthians, ele é um jogador extremamente adaptado à cidade, ao clube, a família gosta, ele gosta. Eu entendo a decisão do Maicon. Agora, eu no lugar dele, não vou negar. Eu diria sim ao Flamengo e tentaria de tudo para se transferir ao Flamengo. É o Tite, é todo mundo. Então, essa foi a decisão final do jogador em relação à proposta, à possibilidade de pintar, de se transferir para o Flamengo. Eu sei, quando eu publiquei a notícia nas redes sociais, eu vi muitos flamenguistas comemorando e muitos corintianos tirando onda. Eu, no lugar dos corintianos, eu não ficaria tirando onda. Sabe por quê? Se o Corinthians não cumprir o acordo que fez com o jogador nessa reunião de hoje, não cumprir nos próximos dias e meses, vai chegar no meio do ano, o Flamengo vai tentar a contratação do Maicon de novo. Porque o Maicon é um jogador que o Tite pediu muito à diretoria do Flamengo, e eu sei que quando a diretoria do Flamengo foi avisada que o Maicon decidiu ficar no Flamengo, a diretoria do Flamengo virou, beleza, as portas estão abertas. No meio do ano, qualquer coisa a gente volta a conversar. Então, Corinthians, trate de cumprir o acordo, porque senão vai chegar no meio do ano, é capaz do Flamengo tentar a contratação do Maicon de novo. Porque até lá, até a próxima janela de transferência no meio do ano, acho pouco provável que o Gerson já esteja à disposição. E o Maicon foi um pedido do Tite para suprir a ausência do Gerson durante 90 dias, que é o prazo aí que ele deve ficar longe dos gramados. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Finalizamos aí com um trecho do treino do Flamengo, em preparação para enfrentar o Fluminense, né? E é isso, né? Vimos a imprensa falando sobre o favoritismo do Flamengo para esse ano. É de fato, né? Um clube que tem um elenco muito poderoso, tem um elenco fortíssimo, e nenhum outro clube aqui na América do Sul tem jogadores tão competentes assim, né? Nesse grau como o Flamengo tem vários, né? Podem ter até titulares, mas titulares e reservas na mesma altura assim é difícil, não tem. Então o Flamengo se destaca assim por ter um clube, por ter um elenco assim tão forte. E aí de fato acaba tendo um favoritismo muito grande para competições mais importantes, né? São o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, principalmente, né, o Campeonato Brasileiro, que é uma competição mais longa, né, que vai se exigir muito elenco. Mas até mesmo competições e mata-mata, o Flamengo também é um dos favoritaços, porque tem sim os melhores jogadores aqui da América do Sul, né? Ou grande parte deles. E isso faz muita diferença em jogos cruciais, né? E vimos também aí a questão do Maicon, né? Que decidiu ficar no Corinthians, pesou muito a questão do coração e tal. Mas isso não muda o fato de que o Flamengo pode recontratar ele, né? Conseguir contratar ele no meio do ano, como disse o próprio Vene Casagrande aí, ou contratar outro também, se for o caso. O Flamengo tem dinheiro e tem condições tranquilas de contratar outro jogador também, se quiser. Mas é isso, né? Foram as informações, a gente vai estar atento. Sábado já tem
Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, porque vai ser, né, primeiro jogo a mando do Fluminense no Maracanã. E até então, né, às 9 horas da noite, se caso mudar o horário, né, que era a ideia do time que é a ideia dos times, a gente vai trazer para vocês também. Mas até então, né, o horário é às 9 horas da noite. Fluminense e Flamengo, né, pelo Campeonato Carioca, né, semifinal. E estaremos aqui trazendo mais informações para vocês. Então fiquem atentos, se inscrevem no canal, ative o sino. E breve traremos aí mais notícias para vocês referentes ao Flamengo, que com certeza sempre move aí os corações rubro-negros. E com certeza também vocês ficam atentos e ansiosos esperando mais novidades referentes ao Flamengo. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.